Boa tarde, galera. Bem-vindos ao meu canal. Sou o Wanderson Assunção e aqui o Futebol em Pauta com Van Gogh. Hoje, segunda-feira, 9 de março de 2020, vamos falar muito de futebol. Rodada aí cheia, né, nos finais de semana, os estaduais aí em suas fases quase decisivas, né? Muita coisa já definida aí, algumas definições por vir. Vamos dar algum destaque aqui para vocês. E hoje é um dia muito especial aqui para nós goianos, né? Para o futebol goiano especialmente, né? O templo do futebol goiano, né? O templo sagrado do futebol goiano, Serra Dourada. Hoje está aniversariando, né? Completando 45 anos aí de vida, né? Uma vida longa aí, de muitas histórias. Porém, hoje não tem muito o que comemorar, né? O estádio Serra Dourada hoje, inclusive, não está tendo jogos, né? Esse ano nunca teve sequer um jogo no estádio Serra Dourada. Está com muitos problemas, né? Especialmente na iluminação. Então está precisando aí de uma grande reforma aí o Serra Dourada. E aí estamos torcendo aí para os nossos governantes, né? Nossos representantes, resolver esse problema aí, porque o futebol goiano não pode ficar sem o Serra Dourada, o templo sagrado do futebol goiano, né? O Serra Dourada, né, ele foi inaugurado em 9 de março de 1975, onde houve aí uma partida entre seleção goiana e seleção de Portugal. Né? A seleção goiana acabou vencendo esse jogo aí por 2-1. Então, assim, muita história no Serra Dourada. Vamos torcer aí, né, para que os nossos governantes dê um jeito naquele estádio, nos problemas que tem, que não são poucos, né, mas também não é tudo isso, né, assim, dá para ser resolvido a tempo da gente usar ainda esse templo nesse ano aí no Campeonato Brasileiro, né, que teremos grandes jogos aqui no nosso estado de Goiás, com os nossos dois representantes na Série A, né, Goiás e Atlético, e o Vila Nova na Série C. Então, parabéns ao Serra Dourada aí, já tive lá várias vezes, né? Um lugar excelente para assistir aquele futebol, aquela diversão do final de semana. Então, vamos lá. Saudade de você, Serra Dourada. Muitos anos de vida ainda aí, que cuidem de você, né? Essa é a nossa torcida hoje. Bom, pessoal, tivemos aí, né, rodada cheia aí no final de semana. Vamos destacar aqui, começar destacando aqui o Campeonato Goiano, né, que viveu aí a sua 9ª rodada, né. Tivemos os seguintes resultados. No sábado, tivemos no Estádio Olímpico, Goiás 1, Iporá 0. No Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Grêmio Anápolis 1, Aparecidense também 1. E em Jaraguá 1, Vila Nova 0. No domingo, tivemos mais 2 partidas. Em Ipameri, Craque de Catalão 2, Anapolina 1. No estádio Jonas Duarte, em Anápolis 2, Goianésia 1. A classificação do Campeonato Goiano apresenta o seguinte: Atlético é o primeiro com 20 pontos, em segundo Jaraguá 19, em terceiro Atlético 16 pontos, em quarto Goianésia 14 pontos, em quinto Anápolis 13 pontos, em sexto Craque 12 pontos, em sétimo Aparecidense 11 pontos, em oitavo, fechando aí a faixa de classificação, o Grêmio Anápolis também com 11 pontos. Ali na faixa intermediária, onde não classifica, mas também não cai, está em nono o Iporá com 10 pontos e o Vila Nova com 9 pontos. Na faixa de rebaixamento estão Goiânia com 7 pontos em 11º e na lanterna a Anapolina com 5 pontos. Foi uma rodada cheia aí, né? Teve algumas alternações nas posições, porém, em termos de quem estava na zona intermediária ali, na zona de rebaixamento, não teve nenhuma alteração. Campeonato Paulista, né? Tivemos aí a 9ª rodada também, com alguns destaques, né? Os destaques para os jogos dos 4 times da capital, os 3 da capital e mais o Santos, né? Da Baixada Santista. O Palmeiras recebeu a Ferroviária e empatou em 1-1. Novo Horizontino 1, Corinthians também 1. Santos 3, Mirassol 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Paulo 0, né? São Paulo realmente não deslancha, né? Tá nessa saga aí. Foi o único time brasileiro a perder na primeira rodada da Taça Libertadores e mais uma vez perdeu no Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Carioca, tivemos aí a segunda rodada da Taça Rio,
o clássico no sábado, né? Flamengo 3, Botafogo 0. Com os gols do Flamengo, Everton Ribeiro, Gabigol e Michael, marcando aí o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Flamengo 3, Botafogo 0. Tivemos também Vasco 0, Volta Redonda 0. E o Fluminense venceu o Resende por 4-0. Então, são os principais destaques, né, dessa rodada dos estaduais nesse final de semana. Vamos dar um giro aqui, né, pelos nossos clubes goianos, que estão aí, o Atlético e Goiás, né, jogaram aí no final de semana, estão se preparando aí para o jogo do meio de semana da Copa do Brasil. O Goiás, né, ele mandou um time misto contra o Iporá, no sábado, né, foi a campo apenas 2 titulares, né, que foi o Sandro, o volante Sandro, né, que não vem bem fisicamente, está recuperando aí, e o zagueiro Rafael Vaz, que fez apenas 3 partidas com a camisa do Goiás até o momento. Então, para ganhar um ritmo maior de jogo aí. O Goiás foi um jogo de 1-0, mas assim, o Goiás não teve muito trabalho com o Iporá, né? Fez 1-0 ali, administrou o placar. O Ney Franco exaltou muito a defesa, porque o Goiás já completou aí a sua 3ª partida, né? Sem sofrer gols, que foi jogos razoavelmente duros, né? Contra o Santo André, Vila Nova e contra o Iporá, que o Iporá é um time intermediário, também não é aquele saco de pancada do Campeonato Goiano. Então o Ney Franco destacou aí a eficiência da defesa, né? Agora, o time está precisando realmente de melhorar, porque vai enfrentar um adversário mais duro, né? O Vasco da Gama, queira ou não, é um time grande, de camisa, né? Da Série A. E o primeiro jogo em São Januário. Então, por isso, o Ney Franco poupou, né? Praticamente todo o time, assim, para não correr o risco, né, de algum jogador sofrer alguma contusão e perder para essa partida tão importante da Copa do Brasil. O Goiás, que viaja aí na quarta-feira, né, na quinta-feira tem o jogo contra o Vasco em São Januário. Pelos lados do Atlético que vem tranquilo, né, e já segurou sua classificação, né, para a segunda fase do Campeonato Goiano, é o líder isolado da competição, também entrou em campo ontem no clássico, né, contra o Goiânia, o clássico mais antigo da capital, o clássico histórico, e o técnico Eduardo Souza, ele poupou aí vários jogadores também, né, ele fez uma mescla, alguns titulares e aqueles que vêm jogando pouco, né, e outros jogadores que ainda não tinham sido bem aproveitados, ele pegou esse jogo aí para fazer algumas observações. E o time foi bem, né? Ele fez logo 1-0 ali com o Gustavo Ferrares, que é um dos titulares que estava em campo, né? E aí segurou o jogo, controlou o jogo, não tirou o pé, né? O Goiânia não apresentou muito perigo, né? Ao gol do Atlético. Então foi um jogo controlado, administrou o resultado e assegurou a liderança. Um grande destaque ontem no jogo foi o Matheus Vargas, né? Um jogador recém-chegado aí, vem entrando nos jogos aos poucos. E ontem, né, pegou ali a camisa 10 na vaga do Jorginho ali, que é o principal ídolo do Atlético, e jogou muito bem. Foi o grande destaque da partida aí, o Matheus Vargas, né? Então, assim, o Atlético vai conhecendo aí suas novas opções. Eu acho que o campeonato estadual ele serve muito para isso mesmo. O time já tem a gordura, já está classificado, né? Certamente não vai perder a primeira colocação. Então tem que aproveitar realmente para observar alguns jogadores, né? Para na hora que precisar já saber como que eles podem contar com aquele jogador, suas características, preparo físico. Então, assim, tá certinho aí o Eduardo Souza com esse tipo de trabalho, né? O Atlético que na quarta-feira enfrenta aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico, o São José de Porto Alegre, pela primeira partida da 3ª fase da Copa do Brasil. Então é isso aí, vamos acompanhar, né? O Atlético que vem muito bem aí, é o grande favorito, né, nesse confronto contra o São José. O Atlético, afinal, é um time de Série A. O São José é um clube assim, lá de Porto Alegre, não é um clube bem tradicional no futebol brasileiro. Então o favoritismo aí, com certeza, é do Dragão Campineiro. Pelos lados do Vila Nova, o negócio está cada vez pior. O Vila Nova não encaixa, né? O Vila Nova, gente, é apenas o 10º colocado do Campeonato Goiano, que tem 12 times. O Vila Nova, ele tem a obrigação de estar no mínimo em terceiro. No mínimo em terceiro.
somente atrás de Goiás e Atlético, né? Então o Vila vem numa campanha terrível, já foi eliminado da Copa do Brasil, né? Eliminado pela Ponte Preta. No Campeonato Goiano é o 10º, ele está ali no meio da tabela, no meio, nem classificado e nem na zona de rebaixamento. Porém, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento, né? E é 1 ponto da zona de classificação. Então, assim, se ele perder, ele pode até, dependendo dos resultados da rodada, na próxima rodada ele pode entrar na zona de rebaixamento. É um absurdo, né? Um time com a estrutura do Vila Nova, um time que brigou 2 anos seguidos por acesso à Série A, né? O ano passado caiu, com um trabalho muito mal feito. Esse ano, começou muito mal o ano, a troca de presidente, veio aí com uma promessa, todos tiveram muita esperança de uma melhora, de uma renovação no Vila Nova. Houve uma renovação de elenco, né? Não ficou ninguém que estava aí o ano passado. Porém, as contratações foram muito mal feitas, né? Até agora não funcionou quase que ninguém que chegou a esse time. O técnico Bolívar chegou, né, mostrando o trabalho, a gente está levando muita fé aí no trabalho do Bolívar, porém, Bolívar já são 3 partidas sem vitória, né? Aí já começa aquela contagem negativa. 3 partidas sem vitória. Então, empatou com a Ponte Preta, né? Um resultado considerado normal. Empatou com o Goiás também, a gente releva, um clássico e tal, mas perdeu novamente para o Jaraguá. Então, aí já começa as cobranças também para cima do Bolívar, né? O Vila, que a Série C vem aí, vai precisar de muitas contratações, vai precisar de melhorar demais esse elenco para brigar por alguma coisa na Série C, tentando o retorno à Série B. Ou, se não, corre um risco até de brigar para não cair para a Série D, né, gente? Que aí é um absurdo. Então, né, vamos acompanhar o Tigrão aí, que realmente está em maus lençóis nesse momento. Bom, aqui tem algumas novidades, né, no nosso giro nacional. Novidades velhas, né? Hoje, finalmente, foi apresentado, né, o Sampaoli, né, o aguardado Sampaoli, né, chegou ao Galo, né, foi apresentado ao Atlético Mineiro, foi lá na cidade do Galo, apresentado, deu aquela primeira entrevista coletiva, né, chegou prometendo um estilo de jogo legal. Vamos lembrar, né, que o Sampaoli, juntamente com o Jorge Jesus, foram os técnicos que destacaram no Brasileirão do ano passado. Então o São Paulo chegou, já disse que o Galo vai ser um time que vai jogar para cima, independente do adversário, né? O estilo de jogo dele vai ser atacando mesmo, vai para cima, não tem aquele negócio que aqueles técnicos, nossos técnicos brasileiros têm aqui de muita retranca, jogar por uma bola. Então ele já chegou, já declarou qual vai ser o seu estilo de jogo e já colocou a mão na massa. Então, boa sorte aí ao Sampaoli, né, que finalmente assumiu o Galo, né? Depois de um longo namoro, uma longa novela aí, efetivamente ele começou o seu trabalho no Galo. Uma notícia não tão legal para a torcida do Botafogo é que a torcida já vem aí ansiosa algumas semanas, né? Esperando a estreia do japonês Honda, né? Um grande jogador, o Honda já disputou aí 3 Copas do Mundo, foi aí, por vários anos o principal jogador da seleção japonesa, né? Esse ano chegou ao Botafogo aí e ainda não estreou. A estreia do Honda, né, estava marcada para o jogo de amanhã contra o Paraná Clube, né? No Engenhão. Porém o Honda, ele apresentou um quadro de gripe, né? Um quadro febril. Ficou fora dos últimos 2 treinos do Botafogo e a torcida vai ter que esperar um pouco mais a estreia do Honda. Então, assim, amanhã não teremos Honda. Inclusive, ele muito legal, né? Jogador muito educado, foi ao microfone, né? Pediu desculpas à torcida do Botafogo, que muitos compraram o ingresso para ver a estreia do Honda, né? E foram frustrados. Então, assim, eles vão ter que esperar um pouquinho mais aí para esperar a estreia desse grande jogador. Pessoal, e quem não anda bem é o Coringão, né? Corinthians, que chegou, o Thiago Nunes chegou assim com aquele tom meio de arrogância no Corinthians. O Thiago Nunes fez um grande trabalho, um excelente trabalho no Atlético Paranaense, né? Ganhou 2 títulos históricos, vamos dizer assim, né? Porque não é sempre que um time do porte do Atlético Paranaense tem grandes conquistas. Um clube que está crescendo muito, mas ainda não alcançou o patamar dos primeiros clubes brasileiros. Ganhou uma Copa Sul-Americana e ganhou a Copa do Brasil.
Porém, o Thiago Nunes, né, me parece assim que ele ficou um pouco soberbo, né, um pouco